Amados, para que nós possamos contextualizar aquilo que nós acabamos de ler neste texto, eu gostaria de contar um pouco a história deste homem chamado Mefibosete. Isso mesmo. Isso vai nos ajudar a entender melhor alguns personagens que vão aparecer ao longo dessa história. Mefibosete era filho de Jonatas, o melhor amigo que Davi teve na vida. Pensa naquele amigo do peito. Assim era Jonatas e Davi. Os dois se entendiam muito bem. Houve situações que o rei Saul queria inclusive matar Davi, mas Jonatas interferiu. Jonatas entrou no meio daquela questão e salvou Davi. Eram grandes amigos. Porém, de uma hora para outra, Mefibosete, que é o personagem principal dessa nossa história, ele teve praticamente parte da sua família dizimada em campos de batalha. Jonatas, seu pai, e seu avô Saul morreram em campo de batalha. Devido a este acontecimento, sobre essas mortes, o texto nos diz que Mefibosete, na época com 5 anos, ele cai dos braços da sua babá, da sua ama, e fica manco dos 2 pés. É isso que acontece, porque ela apressadamente, vamos dizer assim, ela foge, e esse menino cai, e a partir daí, segundo a história, segundo o texto bíblico, ele fica assim a vida toda. Então, não houve cura física para Mefibosete. Mas algumas coisas interessantes aconteceram na vida dele. E o nosso tema da nossa mensagem é traumas, como superá-los. A ideia hoje é pensarmos sobre isso, porque todos nós, em alguma ocasião, vivemos tribulações e situações que nos afligiram a alma, nos trouxeram desassossego. E é nesse ponto que nós queremos pensar. Eu creio que a partir daqueles 5 anos de idade, quando aconteceu este fato, houve uma interferência forte e externa que transformaria a história de um príncipe e a possibilidade de se tornar o rei em uma tragédia. Eu quero repetir isso, para que você grave. A partir deste momento, vai se criando na vida daquele homem chamado Mefibosete uma interferência externa que transformaria a história de um príncipe e a possibilidade de se tornar o rei em uma tragédia. Eu tenho fortes razões para acreditar que por vários anos da vida de Mefibosete foi marcada por perdas irreparáveis, foi marcada por decepções, foi marcada por frustrações e angústia de alma, e por não dizer também traumas. A palavra trauma vem do grego trauma, plural, traumatos, que significa ferida. Ferida. No contexto psicológico, trauma é uma interferência fortíssima na mente das pessoas, que causa impedimento para prosseguir os seus sonhos, os seus projetos e as suas realizações. É como se a pessoa parasse no tempo e ficasse congelada, e ela não pudesse progredir nas suas atividades. É mais ou menos isso
o que acontece. Mefibosete é um exemplo de uma pessoa que, de certa forma, foi traumatizada por alguns destes acontecimentos, que eu vou citar alguns ao longo dessa história, que é uma história resumida. Eu creio que até meio-dia nós acabamos aqui. Estou brincando. Fique ligado, você que está em casa. Porque Mefibosete agora ele passa por alguns traumas na parte física. Devido à sua deficiência, ele viveu num cenário de debilidade física, debilidade emocional, e que gerou no seu coração muita tristeza. Pensa bem nesse rapaz, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Pensa comigo. Agora, como príncipe, ele não poderia mais aspirar, almejar ser um guerreiro, devido à sua deficiência. Um general, um comandante do exército. Os príncipes sucessores eram treinados para guerrear. Ele nunca viveria essa experiência. Trauma físico. Além disso, ele tem um trauma psicológico. Nas minhas pesquisas, eu pude ver que mesmo ele sendo da família real, ele teve que viver foragido por um bom tempo, o que gerou em seu coração um sentimento de abandono, sentimento de que Deus se esquecera dele. Olha, sentimento de medo. Será que a minha vida vai ser sempre assim, dependendo das outras pessoas? Note que ele era um homem que ficou manco dos dois pés, total dependência das pessoas. E ele passa por esse trauma psicológico. E às vezes isso acontece, muitas vezes, ou algumas vezes com algumas pessoas. Você tem problemas e você pensa, Deus se esqueceu de mim. Eu estou me lembrando agora de uma senhora que me ligou, e ao telefone ela estava muito atribulada. Eu não a conheço pessoalmente, preguei na igreja dela algum tempo atrás, mas eu não sei quem é. Alguém deu o telefone, meu telefone, ela ligou. Ela queria resolver um problema do filho, mas na realidade ela tinha um problema. E ela falou, pastor, deixa eu te falar uma coisa, eu estou aqui atribulada, eu estou aqui pensando que Deus não existe mais, eu estou aqui, eu tenho orado. Eu me lembro que uma frase que ela repetiu várias vezes, quantas vezes eu fui no banheiro e orei, e que Deus não me respondeu. Que Deus é esse? Eu não quero mais Deus. Falei assim, mas Senhor, eu vou orar por você, acalme-se, porque Deus vai confortar o seu coração, vamos conversar, não precisa ficar desesperada, o desespero não vai te levar a lugar nenhum. Mas ela continuou, eu não quero Deus. Eu falei, eu vou orar por você. Não, também não quero oração. Mas mesmo assim eu falei, eu vou orar por você. E depois da oração eu vi que ela se acalmou um pouco. Conversei mais algumas coisas com ela. Mas assim é a situação de algumas pessoas que estão passando por traumas psicológicos. Outra coisa que eu pude notar é que na minha pesquisa eu encontrei que Mefibosete, o primeiro nome que ele recebeu foi Meribe-Baal, o Senhor contende. Isso por causa de algum deus cananeu. Depois trocaram o nome desse rapaz para Ishibosete, homem de vergonha. Você gostaria de ter um nome assim? Eu acho que não, né? Homem de vergonha.
Depois misturaram aquele negócio todo e chegou a Mefibosete. Alguma coisa indigna. Vergonha destruidora. Meus irmãos, você ter esse nome é um negócio sério. Os complexos. Pensa um pouquinho sobre isso. Depois ele passa por um trauma social. Aqui é interessante. Fique atento. Mefibosete, ele foi levado para um lugar para viver numa cidade chamada Lodebar. Sabe o que significa este nome? Sem pastor, lugar do esquecimento. Isso é para complicar a vida de Mefibosete. Ele vai parar neste lugar, uma cidade destinada a doentes, uma cidade que só os miseráveis iam para lá, leprosos. Ele tinha apenas uma deficiência dos pés, e ele foi viver na casa de Maquir, e ali ele fica neste cenário por quase 20 anos da sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Olha, ser esquecido, com certeza, é um dos piores sentimentos sociais que alguém pode ter na vida. Ninguém te liga, ninguém fala com você. Eu passei um pouco da minha vida, uma experiência mais ou menos traumática como essa. Não de deficiência, mas eu trabalhava numa grande empresa. E eu fui mandado embora. Não quiseram mais os meus serviços. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu fui embora. E eu fui viver numa cidade pequena. E neste lugar, das 7 horas da manhã às 7 horas da tarde, no meu expediente, eu era um gerente administrativo, com quase 19 funcionários na minha administração. E naquele período, você pode imaginar como que era a minha atividade. Telefone toda hora, mexendo com coisas do atacado, do varejo, uma série de situações. E de repente, eu estava numa cidade do interior que o telefone não tocava. Ninguém se lembrava de Nelson e de Solange. Ninguém ligava, só os nossos familiares. E durante um período curto, graças ao bom Deus, foi muito curto, eu fiquei um pouco atribulado de coração. Uma experiência pessoal que eu estou me abrindo com os irmãos para ver que todos nós passamos por algum tipo de situação na vida. Todos nós. Além disso, irmãos, ele passa por um trauma espiritual. Os complexos, feridas, lhe trouxe escravidão, ele perder a posição de príncipe, sua família, possibilidade de herança, e vai por aí. E ele não estava bem com o seu Deus, com o Deus de Israel. Não estava bem. Não se fala no texto nenhum que ele tinha atividade espiritual com Deus. Devido à graça fantástica de Deus, maravilhosa, esta história tem um final feliz. Eu só falei coisa ruim até agora. Mas de agora em diante eu quero falar coisas boas. Coisas que aconteceram na vida deste homem que o transformaram e que pode transformar as nossas vidas. O rei Davi se lembra e procura pelos remanescentes da família de Mefibosete.
O rei fica sabendo que o filho de Jonatas estava morando em Lodebar e manda buscá-lo. Imagina o susto que este rapaz levou. Ele falou, no mínimo, Saul vai me matar. No fundo ele estava com medo. Saul pode me matar. Mas quando Davi o encontra, ele olha para aquele homem ali lançado na sua dor, lá no chão, e o enxerga de maneira diferente. Olha, irmãos, acompanha comigo essa visão aqui. Quando Davi olha para ele, o enxerga de maneira diferente. Ele vê um príncipe. Ele não vê um deficiente. Ele vê um príncipe. Foi assim que Davi olhou para Mefibosete. A Bíblia narra alguns milagres do Senhor Jesus. E nós podemos ver que em algumas ocasiões, quando Jesus olhava para as pessoas, ele fitava as pessoas e dizia, a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Deus não vê você como um derrotado, como um deficiente, mas sim como um príncipe. Amém? Deus não nos vê como pessoas derrotadas, mas como príncipe e princesas. É assim que Deus nos vê. O processo de restauração na vida de Mefibosete, ele começa em Jerusalém. Sabe por quê? Porque ele foi levado de Lodebar, do lugar de esquecimento, para o lugar de paz, que era Jerusalém. Olha que interessante. A restauração na vida de uma pessoa pode começar com alguns princípios que eu quero enumerar para você, e que você vai ver na tela, que são muito interessantes. O primeiro, Mefibosete, ele foi à presença do rei humildemente. Isso. Quando o rei o convoca, na verdade, ele não vai lá de qualquer jeito. Ele vai um pouco temeroso, mas ele vai em atitude de humilhação, de prostração. Sabe por quê? Porque o rei Davi aqui, ele tipifica o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus nos chama, Ele quer que essa atitude esteja no nosso coração, de humildade, na sua presença. Tanto é que quando o rei está diante dele, ele se prostra com o rosto em terra, e fala aquela frase que nós vimos, que eu vou repeti-la aqui, que diz, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Ele estava dizendo, eu não valho nada. O que o Senhor está vendo em mim? Uma pessoa deficiente há tantos anos, esquecida nessa cidade. O que o Senhor quer de mim? Muitas vezes nós somos assim, achamos que Deus não quer nada conosco, pensamos que o Senhor se esqueceu de nós, mas lá está o Senhor Jesus olhando para mim e para você de uma maneira diferente. Mas a nossa atitude tem que ser correta, tem que ser uma atitude de humildade na presença do Senhor. Você está aqui nessa noite sendo confrontado pela palavra de Deus. Escute, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Sabe por quê? Porque nós estamos na presença do Rei. O Senhor Jesus está aqui conosco, o Senhor Jesus está aí na sua casa, neste momento, Ele está com você, mais perto que você pode imaginar.
E se você não tem o Senhor Jesus ainda no seu coração, Ele pode entrar na sua vida hoje e fazer toda a diferença. Porque hoje é dia de restauração. E a minha sugestão para você, eu vou lhe falar como sugestão: saia de Lodebar e vá para Jerusalém, que é o lugar de paz. A segunda coisa importante que nós vimos neste encontro de Davi e Mefibosete é que Mefibosete reconheceu a sua situação de abandono. Ele precisou reconhecê-la por causa da sua vida solitária. Ele precisava de restituição. E para que haja restituição, nós precisamos dizer para o Senhor que precisamos dEle na nossa vida. E nós não estamos abandonados. Podemos nos sentir às vezes assim, mas não estamos, porque o Senhor está presente na nossa vida em todo o tempo. Terceira coisa, neste encontro de Davi com Mefibosete, ele chega na presença do rei, cheio de temor. Olha, o temor do Senhor é a fonte da sabedoria. Precisamos entrar na sala do trono diante do rei, dando honra ao nosso Senhor. E foi exatamente o que este homem fez. E aqui eu quero dizer que se você está passando por provas, por traumas emocionais, familiares, sociais, Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está vivo, está presente para mudar a sua história de vida. E eu quero concluir lendo o desfecho dessa história que se encontra em 2 Samuel, capítulo 9, verso 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Eu quero ler ainda 2 Samuel 9:11, quando disse Ziba, que era um servo, ele disse: segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Sabe, amados, por amor, a aliança que Davi fez com Jonatas, tudo que era por direito, foi restituído a Mefibosete. E Jesus, nesta noite, quer restituir tudo que os seus traumas, complexos, dores, coisas negativas roubaram de você ao longo dos anos. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Lembre-se, Deus não esqueceu de você. Eu quero fazer uma oração muito especial para você que está em casa, você que está aqui no auditório, nesse templo, porque a partir de hoje, Deus começa a te ver de uma maneira diferente. Ele não quer ver nenhuma deficiência física, emocional, psicológica, nada disso em você. Ele quer ver hoje, você como um príncipe e como uma princesa. É assim que Deus nos enxerga, e é assim que você deve receber essa palavra. Saia desta manhã, saia desta igreja pensando assim, e você na sua casa também, acompanhando esta programação. Esta palavra é para você também. Quem sabe, fique de pé aí onde você está. Eu não posso te ver, mas o Senhor Jesus está te vendo. E você pode receber esta oração agora para solidificar esta palavra na sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado
porque o Senhor conhece os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos traumas. E o Senhor nos dá a receita nesta manhã de como podemos superar. Nós temos que ir na presença do Rei humildemente. Ah, Jesus, não podemos ir de qualquer maneira. Nós devemos reconhecer a nossa situação. Qual é a nossa situação? Mas também devemos ir com santo temor, porque o Senhor Jesus está pronto para resolver tudo o que nós precisamos. Senhor, eu quero colocar cada pessoa nas tuas mãos nesta manhã. Enche o seu coração de alegria. Oh Deus, de perspectiva de dias melhores, de coisas melhores. Oh Jesus, faz algo novo, diferente na vida de cada um dos meus irmãos. Supre as suas necessidades, as necessidades dos seus familiares. Oh Jesus, resolve questões pendentes, aquelas questões que causam tanta dor. Oh Jesus, esse é o nosso clamor nesta manhã, de saber que o Senhor nos ouve quando nós clamamos a Ti, no nome precioso do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe.